Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre o módulo de importação de dados do TotalRP. Com essa ferramenta você consegue realizar de forma facilitada a importação de dados no sistema TotalRP, incluindo dados de cliente, fornecedores, produtos e serviços. Tudo isso através de uma planilha. Para acessar a tela do importador, é só você clicar em Importador e Importador. Você será redirecionado para a tela do importador de dados. Nessa tela você consegue ter acesso já a algumas parametrizações necessárias para realizar a importação. O primeiro campo seria o modelo de dados. No campo modelo de dados você vai selecionar qual tipo de dado você quer importar no sistema. Atualmente temos as opções de produto, pessoa e serviço. Nesse exemplo, eu vou usar a opção Pessoa. Quando você seleciona o modelo de dados, o sistema permite que você faça o download de uma planilha contendo todos os campos que são esperados para essa importação. E para você fazer esse download dessa planilha, é só você clicar nesse botão verde aqui, ó, Download da planilha. Assim que você clicar, o download será feito e você poderá abrir essa planilha em um Excel ou no Google Planilhas. Nós recomendamos que você utilize o Google Planilhas, pois lá será mais fácil fazer a manipulação dos dados. Com a planilha aberta, você vai perceber que as colunas são os campos que esperamos nessa importação. Na linha 1, você vai ver o nome dos campos que são esperados, e é importante manter esses nomes, pois no passo 2 serão feitos os relacionamentos, de cada coluna com o campo esperado. Se você manter os nomes, esse relacionamento será feito de forma automática. Na linha 2 está a instrução de preenchimento de cada um desses campos. Aqui a gente informa se o campo é opcional ou obrigatório e também informa os limites de cada um desses campos. Antes de começar o preenchimento da planilha, é importante realizar uma parametrização, que é transformar todo o conteúdo da planilha em um texto simples. Para fazer isso é só selecionar todas as células, clicar aqui nesse 1, 2, 3, que é de parametrização de formatos, e depois clicar em texto simples. Dessa forma, não teremos problemas com zero à esquerda, que é o caso do CPF CNPJ. Agora sim, podemos iniciar o preenchimento da planilha. Eu vou preencher com dados fictícios essa planilha e explicando com exemplos o que esperamos em cada um desses campos. Uma observação importante é que é possível incluir 1000 registros por planilha de importação. Nesse caso, você vai precisar, caso você tenha mais que 1000 pessoas para importar, você vai precisar dividir esse arquivo quantos forem necessários, Lembrando que cada um desses arquivos deve conter no máximo 1000 registros, tá bom? Começando pela coluna tipo de pessoa, essa coluna aqui ela é uma coluna de preenchimento obrigatório, e aqui é onde você vai informar se a pessoa que você vai cadastrar é um cliente, uma transportadora, um fornecedor. E nesse exemplo aqui eu vou preencher como cliente. O próximo passo é preencher a coluna CPF CNPJ. Nesse campo nesse campo de preenchimento obrigatório, e ele só espera somente números. Então nesse caso eu vou colocar aqui um CNPJ fictício, vou preencher aqui. Ok. Uma observação importante, caso você não tenha o CNPJ ou CPF da pessoa que você queira cadastrar, é só você informar 14 zeros, dessa forma. Ok. Aí você informando dessa forma, você vai conseguir fazer o cadastro da pessoa sem ter o CPF ou CNPJ dela. Lembrando que o cadastro vai ficar salvo com o CNPJ tudo zerado. Agora eu vou voltar ao CNPJ que estava anteriormente. E o próximo campo é o documento de identificação. Nesse campo aqui você vai poder colocar ali um RG de algum cliente, um número de passaporte, por exemplo, caso você queira informar. E esse campo aqui é um campo opcional. E aqui no campo órgão expedidor, você pode estar incluindo lá, por exemplo, caso você informe RG, você pode colocar lá qual que foi o órgão que expediu esse RG, o SSP, por exemplo. Tá? Então, nesse caso aqui eu vou deixar ele vazio mesmo, como ele é opcional, eu vou deixar ele vazio. O próximo campo aqui seria o de razão social ou nome. Então aqui você vai colocar a razão social, caso for uma empresa, ou o nome, se for uma pessoa física. Nesse exemplo aqui eu vou colocar
empresa Ana e Aurora, LTDA. Ok. Aqui, uma informação importante, né? Além dele ser obrigatório, é necessário incluir no máximo 60 caracteres. Outro campo seria o nome fantasia. O nome fantasia, ele é de preenchimento opcional. Ele também tem a mesma limitação de 60 caracteres. E aqui eu vou colocar como empresa Ana e Aurora. Ok. O próximo campo é o campo do identificador IE. O identificador IE é onde você vai incluir o identificador da inscrição estadual da pessoa que você está cadastrando. Esse campo aqui é de preenchimento obrigatório e você vai incluir se a pessoa é contribuinte de ICMS, isento de ICMS ou é não contribuinte de ICMS. Nesse exemplo aqui eu vou colocar como contribuinte de ICMS. O próximo campo é a inscrição estadual, IE. Aqui ele é de preenchimento obrigatório caso você informe que ele é contribuinte de ICMS, tá? E ele é de preenchimento opcional caso você informe que ele é não contribuinte de ICMS, porque quando é não contribuinte de ICMS ele pode ou não ter uma inscrição estadual. E caso você informe contribuinte isento, é só você deixar ele em branco mesmo, porque não deve ser preenchido esse campo caso for contribuinte isento. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma inscrição estadual fictícia, vou preencher tudo com uma aqui mesmo. E o próximo campo é o campo logradouro. Aqui nesse campo logradouro, ele é de preenchimento obrigatório e deve ter também no máximo 60 caracteres. E aqui eu vou colocar como exemplo o endereço Avenida Visconde de Guarapuava. Ok. O próximo campo é o campo número. Ele também tem no máximo 60 caracteres e ele é de preenchimento obrigatório. Então aqui eu vou colocar 2764. Ok. O próximo campo a ser preenchido é o campo bairro. Ele também tem a limitação de 60 caracteres e ele é de preenchimento obrigatório. Então aqui eu vou informar centro. O próximo campo é o CEP. Aqui é uma informação bem importante. Nesse campo CEP, ele deve ter 8 números, tá? E deve ter somente números. Então, caso ele tenha ali ponto, o tracinho do CEP, é necessário remover e colocar somente esses números. E ele é de preenchimento obrigatório. Então aqui eu vou colocar o CEP. Ok. O próximo campo é o campo complemento. Esse campo é de preenchimento opcional. Aqui eu vou informar próximo ao shopping. O próximo campo agora é o nome do município. Deixa eu centralizar ele. Ok. O nome do município, você vai colocar o nome do município da pessoa que você está cadastrando. Aqui eu vou colocar Curitiba. E o próximo campo é o UF. Você vai informar a UF, né, o estado do município da pessoa que você está cadastrando. Aqui eu vou colocar PR. E o próximo campo aqui é o código do país. O campo código do país também é de preenchimento obrigatório. E esse campo aqui ele deve seguir o mesmo código que tem na tabela do Bacen. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você poder acessar essa tabela. Mas para o Brasil, né, o código do Brasil nessa tabela Bacen é o 1058. Ok. O próximo campo é o campo telefone. O campo telefone ele é de preenchimento opcional. Porém, é necessário informar somente os números, tá? Então aqui, caso ele tenha traço ou parênteses, né, então é necessário remover para poder incluir também na importação. Então aqui nesse exemplo eu vou colocar 41 3 2 1 4 1 2 3 4. Um telefone fictício. Aqui também o próximo campo é o celular. Mesma coisa, o celular é um campo opcional, porém é necessário colocar também somente os números, tá? Então aqui eu vou deixar em branco mesmo. O próximo campo aqui é o campo de e-mail administrativo. Ele é de preenchimento opcional, então eu vou colocar aqui só como exemplo um e-mail
administrativo como tutorp, @tutorp.com.br. E aqui o último campo é o campo do, caso você não consiga ver, né, o nome do campo incompleto, você pode clicar e visualizar aqui, né? Aqui é o campo de e-mail de recebimento do XML, então você pode já estar parametrizando isso no cadastro da pessoa pelo importador, né? Então aqui eu vou deixar também ele de preenchimento opcional, mas eu vou colocar aqui como tutorp.com.br. Agora que preenchemos todos os campos, é necessário fazer a exportação desses dados aqui da planilha. Então, antes da gente fazer essa exportação, é necessário a gente remover essa segunda linha aqui. Então, para remover é bem simples, é só selecionar aqui a linha 2, ele vai selecionar todas as colunas que estão nessa linha, né? Então aqui eu vou clicar com direito e depois clicar em excluir linha. Ok, agora que já realizamos esse ajuste, né? Então eu vou clicar aqui em arquivo, fazer download e por fim eu vou clicar aqui em valores separados por vírgulas, .csv. Então é esse padrão CSV que nós precisamos para realizar a importação desse arquivo no sistema. Após efetuar o download do arquivo, o próximo passo é selecionar aqui novamente nessa tela do importador, selecionar o modelo de dados, aqui vou voltar para pessoa, né? E vou escolher aqui o arquivo, então ele vai estar lá na minha pasta de downloads, né? Então eu vou acessar aqui a pasta de downloads, selecionar aqui o arquivo, abrir, ok. O próximo passo é selecionar em qual empresa vou efetuar essa importação, tá? Então aqui vai aparecer para você todas as empresas que você tem acesso. Então, todas as empresas que você tem permissão para fazer importação serão apresentadas nesse campo. Aqui eu vou selecionar a empresa que eu tenho permissão e a empresa que eu quero fazer o download, né? E vou clicar aqui agora em próximo passo. Agora estamos no passo 2, que é o passo que iremos fazer o relacionamento dos campos. Nesse momento que vamos indicar para o importador qual é a coluna da planilha com o campo do tutorp. Caso você não tenha feito a modificação do nome da coluna, esse relacionamento será feito de forma automática. Como você pode ver, eu não fiz modificação, né? Então, nesse caso, a coluna da planilha já vai estar relacionada com a coluna do campo do tutorp. Então aqui o tipo de pessoa já está relacionado com o tipo de pessoa, o CPF CNPJ a mesma coisa, né? E assim por diante. Todos os campos já estão relacionados. Caso você tenha feito alguma modificação, o campo aqui do tutorp ele vai ficar em branco. Ele vai estar esperando que você selecione algum campo relacionado à coluna da planilha. Então aqui o que você vai fazer é o seguinte, você vai ler a coluna da planilha e vai colocar de acordo com o campo que está sendo esperado aqui nesse campo do tutorp. No meu caso, como já está feito, já vou deixar como está. E a próxima coluna que é necessário realizar a parametrização é a coluna que é a ação que o sistema vai fazer caso o campo venha vazio da planilha. Tá? Então aqui no campo do tipo pessoa, eu consigo realizar duas ações. Eu posso definir um valor padrão ou fazer uma correção manual. Então aqui eu vou colocar como definir um valor padrão. Eu vou diminuir aqui o menu e agora eu vou conseguir enxergar melhor aqui a informação padrão. Aqui eu vou colocar o que será preenchido caso a coluna tipo pessoa esteja vazia. Eu vou colocar aqui, por padrão sempre vai ser cliente. E vou dar um OK. O próximo campo é o CPF CNPJ, né? Então aqui eu vou selecionar qual é a ação que o sistema vai fazer caso o campo esteja vazio. Eu posso colocar correção manual ou definir um valor padrão também. Então eu vou colocar aqui que eu vou corrigir manualmente. Então aqui quando for para o próximo passo, que é a parte de correção de erros, eu vou poder fazer essa correção manualmente caso esteja vazio o campo. O próximo campo é o documento de identificação. Aqui tem duas opções também, eu posso colocar como correção manual ou deixar vazio. Aqui eu vou deixar vazio, como esse campo opcional não tem problema deixar ele vazio, né? Então eu vou deixar ele vazio. E o próximo campo aqui é o órgão expedidor. Mesma coisa, tem a opção de correção manual e deixar vazio, eu vou deixar ele vazio.
O próximo campo aqui é razão social ou nome. Aqui só tem uma opção, que é a correção manual, então caso o campo venha vazio, eu vou poder realizar ali a correção manual desse campo. O nome fantasia, eu posso selecionar a opção de deixar ele vazio, caso ele venha vazio, ou realizar a correção manual. Eu vou deixar ele vazio também. O outro campo aqui é identificador IE, né, o identificador de inscrição estadual. Eu posso selecionar aqui a opção de corrigir manualmente, caso não venha nenhum valor, ou definir um valor padrão. Eu vou colocar aqui um valor padrão. Vou colocar aqui caso venha vazio, né, eu vou selecionar para que venha como não contribuinte. Eu vou vir aqui para o lado e vou dar um OK. O próximo campo é a inscrição estadual de fato, né? Então eu vou selecionar aqui o que eu quero fazer quando o campo esteja vazio, venha vazio. Eu vou deixar ele vazio mesmo. Quando o campo vier vazio, ele será preenchido com 9, que significa que ele é não contribuinte, e não precisa ser preenchida ali a inscrição estadual. Não é obrigatório o preenchimento nesse caso. O outro campo aqui é o logradouro. Aqui eu só tenho a opção de corrigir manualmente, caso ele venha vazio, pois é um campo obrigatório. Um outro campo aqui é o número. Aqui também só tem a opção de correção manual. O outro campo é o bairro, né? O bairro também só tem a opção de correção manual, pois ele é um campo obrigatório. O CEP é a mesma coisa, caso ele venha vazio, posso corrigir ele manualmente. O complemento. O complemento ele é um campo opcional, então eu tenho duas opções, posso corrigir manualmente ou deixar ele vazio. Eu vou deixar ele vazio. O nome do município. Eu posso definir o valor padrão, colocar um município padrão ou corrigir manualmente caso venha vazio. Nesse caso aqui eu vou colocar como correção manual. O F, ele também, você pode definir o valor padrão ou corrigir manualmente. Eu vou colocar para corrigir manualmente. O código do país, eu posso definir aqui para corrigir manualmente esse campo. Vou deixar para corrigir manualmente mesmo. O campo telefone, eu posso deixar ele vazio, pois é um campo opcional, então vou deixar ele vazio mesmo. O celular, a mesma coisa, só tem a opção de deixar ele vazio, então vou deixar ele vazio também. E por fim, os e-mails administrativo e o e-mail de recebimento, eu tenho a opção de deixar ele vazio ou corrigir manualmente. Eu vou deixar ele vazio e deixar ele vazio também. Essa ação que eu fiz foi manual, né? Eu preenchi campo a campo. Eu também tenho a opção de você definir ações em lote. Você pode selecionar aqui os campos que você quer realizar aqui as ações e colocar aqui vou pegar aqui, por exemplo, o tipo de pessoa. Eu posso definir aqui a ação em lote, selecionar outros campos, né? Clicar aqui em definir ações em lote e selecionar o que deve ser feito. Ao invés de fazer manualmente, você pode selecionar e fazer tudo de uma vez, tá? Então eu vou cancelar aqui porque todos os campos já estão parametrizados e vou clicar agora em próximo passo. Agora estamos aqui no passo 3, que é a parte de correção de erros, e é aqui nessa tela onde você vai realizar as parametrizações caso ocorra algum tipo de problema de validação dos campos. Como a gente tinha parametrizado no passo anterior, que é quando vier um campo vazio, por exemplo, você pode ali fazer uma correção manual, né? Ou vir aqui já preenchido com algum valor padrão, será nessa parte 3 onde você realizaria essas correções. Nesse caso aqui, eu preenchi todos os campos de maneira correta, por isso que não apontou nenhum erro, mas ainda nesse vídeo eu vou mostrar para você os principais pontos, né, de problemas ali que podem ocorrer durante a sua importação e como você faz para corrigir também, tá bom? Então aqui, como não tem nenhum erro encontrado, eu vou clicar aqui em próximo passo. E aqui no passo 4 é a parte de validar a importação, e aqui onde você vai colocar, onde você vai poder visualizar qual dado você está importando, nesse caso aqui é pessoa, quantos dados serão importados, nesse caso aqui um só, e em qual empresa você está realizando essa importação. Aqui vai aparecer a razão social da empresa que está sendo realizada a importação. Após você validar que está tudo correto, é só você clicar aqui em finalizar. No passo 5 é a parte de conclusão da importação. Nesse passo, significa que o seu arquivo já foi enviado para a fila de processamento, e quando for concluída a importação do seu arquivo, nesse caso aqui, quando for concluída a importação da pessoa, será enviado um e-mail para o seu e-mail cadastrado no seu usuário. Nesse caso aqui vai ser enviado para esse e-mail aqui, que é o meu e-mail,
e eu vou receber assim que for concluída a importação. Mas eu posso acompanhar essa importação clicando aqui em gerenciar importações. Essa é a tela do gerenciar importações. Nessa tela você vai conseguir visualizar todas as importações realizadas no sistema. Você também consegue acessar essa tela clicando aqui no menu e depois clicando aqui em gerenciar importações. Eu vou diminuir o menu novamente. Bom, nesse campo, nessa tela você vai conseguir visualizar o modelo de dados que você importou, o status que está a sua importação, nesse caso aqui está em andamento, o modelo de dados que eu importei foi o pessoa. Aqui eu consigo visualizar também a empresa que eu realizei a importação. Você consegue ver o CNPJ e a razão social e o nome fantasia dessa empresa. Aqui você vai conseguir visualizar o nome do arquivo que você importou. Quando você cria um arquivo, você consegue dar um nome para ele, então a gente vai colocar o nome também do arquivo que você importou aqui. Aqui, no início, você vai conseguir visualizar o horário que você fez essa importação e no fim será apresentado o horário que foi concluída a importação. Como você fez a importação, essa importação, o arquivo que você importou entra numa fila de processamento. Então, assim que for concluída, será apresentado o horário final, né, a data e o horário final que foi feita essa importação no sistema. Além disso, será enviado um e-mail para você, contendo lá as informações de em qual empresa você realizou a importação. Além disso, nessa coluna mensagem, você pode clicar nesse botão e aqui você consegue visualizar a previsão de encerramento. Aqui você consegue ver a data e o horário previsto para encerramento dessa importação. A importação pode ser realizada nesse horário ou antes também. Além disso, você consegue filtrar as importações realizadas. Aqui em cima tem um filtro de modelo de dados, então é só você selecionar aqui por quais modelos de dados você deseja filtrar a sua pesquisa, por quais status também. Além disso, você consegue filtrar por empresa, por data de início e por data de fim. Bom, eu aguardei alguns minutos, acessei novamente aqui a tela do gerenciar importações e vi que a minha importação foi finalizada com sucesso. Então aqui eu consigo ver o status, né, que foi finalizado, e também consigo ver o horário que foi concluída essa importação. Além disso, nessa coluna mensagem, eu consigo também verificar, né, a mensagem de sucesso dessa importação. Ok? Além disso, se houvesse algum problema durante a importação, esses problemas seriam apontados nessa mensagem aqui também, tá? Então, se tivesse algum problema com o CNPJ inválido, por exemplo, aqui que seria apresentado os problemas, tá bom? Então agora vamos verificar a pessoa cadastrada lá no sistema TotalRP. Agora voltamos para a tela do TotalRP para verificar a pessoa importada. Para fazer essa verificação, é só acessar aqui em Administrativo, Gerenciar Pessoa. Vamos clicar aqui agora em Pesquisar. E aqui está a pessoa que realizamos o cadastro através da importação de dados. Podemos editá-la aqui. Aqui conseguimos ver, né, que o tipo de pessoa foi marcado aqui como cliente, como nós havíamos parametrizado na importação. O nome e a razão social também está correto, o nome fantasia, o CNPJ também está correto, a configuração da inscrição estadual também. Os envios de e-mail também já estão corretos, né? Além disso, a parte do endereço também já está correta. Então, a importação foi realizada com sucesso. Normalmente, esse recurso de importação de dados ele vai ser utilizado nos casos em que já existe um sistema, né? Você quer exportar esses dados para o TotalRP. Então, no caso, você tem em mãos ali uma planilha com todas essas informações. E como você pode perceber, os campos eles esperam a informação de determinada forma, como por exemplo lá o CNPJ, ele espera somente números sem os pontos e o traço no caso, né? Então nesse caso será necessário, para você poder importar no sistema, né, será necessário remover pontos e traços e deixar somente o número no caso do CNPJ, mas tem outros campos também que é necessário realizar algum tipo de tratamento. E esse processo de ajustar os dados chama-se higienização de dados, que é a ação necessária para padronizar e organizar os dados
e dessa forma você consegue garantir que o que está sendo importado no sistema realmente deve ser importado. E nesse processo de importação de pessoas, os campos que normalmente precisam de higienização são os campos ali de CNPJ, o CPF, o endereço completo, né? O telefone. E nesse exemplo eu vou mostrar ali com dados fictícios alguns exemplos no caso para que você entenda melhor o que seria esse processo e como faz, né, para resolver cada um desses campos. O primeiro passo é você realizar o download do modelo da planilha. Então, para fazer isso é só você selecionar aqui, né? Nesse caso eu vou fazer o de pessoa e vou selecionar aqui, eu vou clicar para fazer o download dessa planilha. Eu abri aqui uma planilha com dados fictícios para simular aqui uma exportação de dados, né, de um outro sistema para o nosso. Então, nesse caso aqui, a exportação desses dados, né, trouxe alguns campos ali que estão fora do padrão que é esperado na hora de importar os dados, no caso, né? E o primeiro que você consegue visualizar aqui seria o campo do CPF CNPJ. Como você pode ver, o CNPJ ele está formatado, né, com ponto e o traço, né, a barra e o traço aqui no caso. E para importar esse CNPJ no TotalRP é necessário remover os pontos, tudo que deixar somente o número no caso, né? Além disso, o CPF também está com pontos e traço, né? Então também é necessário fazer essa remoção. E para fazer isso é bem simples, utilizando aqui o Google Planilhas, né? É só você vir aqui em editar, clicar aqui em localizar e substituir. Vou deixar aqui um pouquinho mais para o canto. Eu vou localizar os pontos, então eu vou clicar aqui vou colocar um ponto aqui nesse campo localizar. Vou deixar vazio aqui na parte de substituir. E agora eu vou ajustar aqui na parte da pesquisa para ajustar um intervalo específico. Vou colocar aqui para selecionar aqui na planilha. Vou selecionar toda essa coluna exceto a primeira. E vou dar um OK. Agora eu vou clicar aqui em substituir tudo. E ele já removeu todos os pontos que estão nessa coluna. Ok? O próximo que eu quero remover é a barra, então eu vou remover o ponto e colocar a barra aqui no lugar. E vou clicar também em substituir tudo. Então ele já também removeu todas as barras. E agora eu vou clicar aqui, vou remover a barra e vou colocar o traço para a gente remover os traços também, né, tanto do CNPJ quanto do CPF. E ok, vou clicar aqui em substituir tudo e pronto. Vou clicar em concluir. Pronto, agora o CNPJ ele já está no padrão que é aceito, né, na hora de importar no sistema. Eu deixei aqui também um exemplo que pode também acontecer, que no caso aqui o CNPJ, esse CPF inicia com 0, tá? Caso você não modifique essa planilha para que ela venha em formato texto, igual eu havia informado lá no início do vídeo, né? O que pode ocorrer? Pode ocorrer que a célula remova esse primeiro 0 aqui, ó, o 0 à esquerda. Vou simular aqui um exemplo. Ó. Se eu deixar em automático essa célula aqui, como você pode perceber, removeu aqui o 0 que deveria estar aqui, que faz parte do CPF. Então, para que isso não aconteça, é sempre importante, né, é bom reforçar, que a planilha, quando você for manipular ela já deixe ela em formato texto. Então, aqui para resolver, eu vou voltar essa célula para texto simples e vou incluir aqui o primeiro 0 que faltava. Ok? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma nova aba e vou importar nessa mesma planilha aqui, para ficar mais fácil, né, o passo a passo. Vou importar nessa mesma planilha os dados da importação dos campos que esperamos ali na importação dos dados de pessoa no TotalRP. Bom, agora eu realizei o upload da planilha de importação de dados no módulo de pessoa. Deixei nessa nova aba aqui junto com a planilha que estamos fazendo a higienização. Então, o próximo passo aqui seria o seguinte: a gente transformar todas essas células aqui em texto simples. Então, seleciona tudo, clica aqui em 1, 2, 3, clica depois em texto simples. Ok. O próximo passo agora é pegar os dados que a gente acabou de higienizar, né, do CNPJ e CPF, e colocar na coluna respectiva a ele no modelo já do importador de pessoa. Então, para fazer isso, vamos voltar aqui nessa aba que estamos higienizando. Vamos selecionar aqui todos os CNPJ e CPF que fizemos essa tratativa agora, copiar com Ctrl C, e agora aqui nós vamos colar com Ctrl Shift V
para que ele continue com a mesma formatação da planilha que estamos trabalhando. Nesse caso aqui com a planilha de importação de pessoa. Ok, vamos voltar agora para a planilha que estamos higienizando. A próxima parte agora que vamos trabalhar seria a parte do endereço. Normalmente quando você exporta dados de um outro sistema, no caso, né, o que pode ocorrer? Pode acontecer do endereço ele vir tudo junto com o número, complemento, igual esse caso aqui, ó, veio a rua, né, o número, complemento e o bairro, tudo junto. E nesse caso aqui será necessário fazer a separação desses campos para que você consiga colocar essa informação nos seus respectivos campos aqui, no caso, né, logradouro, número, bairro, CEP, complemento, tá bom? Então, para fazer isso, vai ser necessário realizar o seguinte passo. Você vai precisar acessar aqui a sua célula e fazer a separação manualmente desses dados aqui, tá bom? Então, para fazer isso, eu vou selecionar todo o conteúdo aqui, toda essa coluna aqui do endereço, com Ctrl C, e vou copiar com Ctrl C. Vou voltar aqui nessa planilha de importação de dados. Vou acessar aqui agora a coluna do logradouro. Na primeira linha, que é a linha 3 dessa coluna, eu vou colar com Ctrl Shift V. Ok. Agora o próximo passo é desmembrar, né? Remover cada um desses número, colocar no campo número, bairro, colocar no campo bairro e complemento no campo complemento. Então, eu vou agora começar Ctrl X para recortar e colar aqui com Ctrl V no campo do número. E eu vou fazer isso para todos os campos. Agora esse aqui é um bairro, então eu vou remover aqui com Ctrl X, apagar os demais campos que não precisa e colar aqui no campo bairro. Próximo é a mesma coisa, então eu vou dar um Ctrl X para recortar esse dado aqui dessa célula e vou colar na célula do número. A mesma coisa agora para o complemento. Então eu vou Ctrl X, agora eu vou achar aqui a coluna de complemento e colar com Ctrl V aqui dentro da célula. E agora para o bairro a mesma coisa, Ctrl X, apagar o restante dos dados que não precisa e colar aqui no campo bairro. Se no seu caso isso ocorrer, né, de vir todos a rua, número, complemento, bairro, tudo junto numa célula só, será necessário fazer esses passos também para todos os dados daí, tá bom? Bom, eu concluí agora a parametrização do endereço, então eu separei o que é logradouro, número, bairro e complemento de cada um dos endereços das pessoas que eu vou cadastrar agora. E o próximo passo é ajustar agora o município. Então eu vou, novamente, vou selecionar aqui todos os municípios, vou colar nessa nova planilha, na linha 3, para garantir que o endereço o município seja da pessoa que eu estou padronizando, né? Então, ok, fiz aqui a cola com Ctrl Shift V. E agora eu vou precisar remover, né, o município, na verdade remover o estado e deixar somente o município nessa coluna. Então, para fazer isso, novamente, manualmente. Então, eu vou dar um Ctrl X aqui na sigla do estado, né, da UF. Remover aqui o tracinho e o espaço e colar aqui na coluna da UF. E vou fazer isso para todos os municípios. Ctrl X, remover o traço e o espaço, colar com Ctrl V na coluna da UF. E eu vou fazer isso para todos os campos aqui embaixo. Bom, agora eu concluí a separação da UF e do município. Então, como você pode ver, na coluna nome do município eu já coloquei aqui em todas as células, né, somente o nome do município, e na coluna UF deixei somente a respectiva UF. Vamos voltar agora na planilha, que estamos fazendo a higienização, e a próxima coluna que iremos fazer a higienização é a coluna de CEP. Então, essa coluna de CEP, como você pode perceber, em alguns registros ela está com ponto, em outros não, e em outros ela está com traço. Em outros também ela não está com traço. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos no CPF CNPJ. Vamos aqui selecionar toda a coluna. Vamos acessar aqui o editar, localizar e substituir. Vamos primeiro remover o ponto. Então vamos colocar aqui para localizar o ponto. Aqui agora vamos deixar substituir sem nada mesmo. Aqui no intervalo específico
vamos só selecionar aqui a coluna novamente e remover só a primeira linha e dar um OK. E agora substituir tudo. Então foi removido todos os pontos. Agora o que falta remover é o traço. Então eu vou substituir aqui o ponto por um traço e substituir tudo novamente. Agora todos os CEPs estão sem o ponto e sem o traço, então já estão prontos para serem enviados para a planilha de importação. Então vou ajustar aqui como concluído, vou selecionar todos os CEPs, vou copiá-lo, acessar a planilha de importação de dados e encontrar a coluna CEP. Aqui eu vou clicar na linha 3 da coluna do CEP, vou clicar em Ctrl Shift V. E aqui foi colado agora todos os CEPs na mesma ordem que está na planilha anterior. Então todos os CEPs já estão padronizados da forma correta que essa planilha precisa, né? Somente números. E como você pode perceber, pode ser que no seu caso isso ocorra também, que alguns CEPs não venham preenchido, venha vazio. E o que você precisa fazer? Você vai precisar preencher esse CEP aqui para poder dar prosseguimento à sua importação com sucesso. Nesse caso aqui eu vou deixar ele vazio para que a gente veja o erro ocorrendo ali no futuro, que caso você não preencha, né, qual erro que vai acontecer para você ali quando você for fazer o processo de correção de erros na importação, ok? Então vamos voltar agora para a planilha que estamos higienizando, e a próxima coluna que iremos trabalhar será a coluna de inscrição estadual, ok? E aqui eu coloquei inscrição estadual fictícia, então o que precisamos remover aqui nessa inscrição é ponto, então caso não só venha traço, você vai precisar remover esse traço também. E iremos realizar o mesmo procedimento do CEP, vamos fazer aqui na inscrição. Então, vamos ali em editar, localizar e substituir. Vamos aqui remover o ponto, então eu vou colocar para localizar o ponto, deixar o substituir vazio. Aqui em pesquisar vamos colocar intervalo específico. Vou selecionar aqui o intervalo, então eu vou selecionar toda a coluna F, exceto a primeira linha. Ok, vou clicar aqui em OK e vou clicar agora em substituir tudo. Então ele removeu todos os pontos, agora é só clicar em concluído. Então aqui eu vou selecionar todas as linhas, né, que possuem registros e copiar aqui todas as inscrições da coluna F, né? Vou clicar agora aqui na aba de importação de dados, que é a planilha que estamos usando ali com a parametrização correta do modelo de dados de importação de pessoa. E agora eu vou vir aqui na coluna de inscrição estadual e clicar em Ctrl Shift V. Ok, todas as inscrições foram coladas com sucesso. Vamos voltar de novo aqui para a planilha que estamos higienizando. E como você pode perceber, eu deixei aqui uma planilha vazia, que é o indicador IE. Esse indicador IE é o indicador de inscrição estadual. Em alguns casos acontece de quando você exportar, né, esse dado, dessa coluna não vir preenchida. E nesse caso será necessário preencher, porque esse campo aqui é um campo obrigatório para a emissão ali dos documentos fiscais, tá bom? Então aqui será necessário ou você gerar uma nova planilha que contemple esse campo aqui, né? Ou você vai precisar fazer esse preenchimento manual, tá bom? Então aqui você precisa saber se essa pessoa aqui ela é ou não contribuinte de ICMS ou se ela é isento e preencher. Então você pode, como já está aqui todas as inscrições, você pode fazer aqui nessa planilha de importação. Então aqui você pode colocar essa pessoa aqui que eu coloquei, ela é contribuinte de ICMS, daí você coloca 1, tá? E você pode fazer isso sucessivamente para todas as pessoas. Então aqui todos que têm inscrição eu vou deixar aqui para que é contribuinte de ICMS, só como exemplo. Então aqui eu vou selecionar todas as células. Na verdade aqui ó, eu copiei esse número 1, selecionei as células restantes que estão com inscrição estadual e dei um Ctrl V, aí ele vai colar aqui já o número 1 em todas as células selecionadas. Nesse caso aqui ó, teve célula que veio sem inscrição estadual, então significa que quando eu exportei essa pessoa não tinha, né, o dado lá no cadastro. Então o que eu faço? Eu posso verificar se realmente não tem inscrição estadual, e se tiver eu posso preencher na planilha, ou se realmente for sem mesmo eu posso colocar se ela é isenta ou não contribuinte de ICMS. Então aí na sua situação você vai verificar se essa pessoa é ou não, é isenta ou não contribuinte de ICMS, e nesse caso se for isento você vai colocar 2, e se for não contribuinte você vai colocar 9. Então aqui eu vou deixar 9, só de exemplo. E aqui eu vou dar continuidade, né? Nesse caso aqui, como tem inscrição estadual, eu posso colocar
como contribuinte ou não contribuinte de ICMS, que pode não possuir inscrição estadual. E para esse exemplo aqui eu vou colocar metade, vou copiar aqui um de novo e vou colocar metade como contribuinte de ICMS, um pouco mais da metade ali, e o restante como não contribuinte de ICMS, até o final das pessoas que eu estou cadastrando, ok? Então, aqui é um passo bem importante, tá? Verifique realmente se a pessoa que você está cadastrando é a contribuinte de ICMS, se ela é isento ou é não contribuinte, e se ela possui inscrição estadual ou não, ok? Para poder dar prosseguimento ali à importação, tá bom? Então, vamos voltar agora na planilha que estamos higienizando. E o último campo aqui é o campo de telefone. Existem casos ali que o telefone já vem formatado, né, colocando ali o parênteses e o tracinho. E nesse caso ali, para importar no sistema é necessário remover. Então, para remover, vamos fazer o mesmo passo que a gente fez ali para a inscrição. Vamos vir aqui em editar, localizar e substituir. Vamos remover primeiro o parênteses, a abertura do parênteses, deixar aqui vazio. Eu agora vou ajustar aqui o intervalo específico. Vou selecionar aqui as células, então vou selecionar tudo exceto a primeira aqui. Vou dar um OK. E agora eu vou substituir tudo. Então ele removeu já o parênteses de abertura. Agora eu vou remover o parênteses que fecha. Vou substituir tudo. Removeu também. E agora eu vou remover o traço. Então, só colocar um traço aqui e substituir tudo. Concluído. Ok, todos os telefones agora estão padronizados. Agora eu só vou copiar toda a coluna de telefone. E agora eu vou buscar pela coluna correspondente ao do telefone na planilha de importação. Então, vamos vir aqui para o lado um pouco. E aqui está a coluna do telefone. Então, eu vou dar um Ctrl Shift V a partir da linha 3. E agora ele colou o telefone para cada um dos registros corretamente. Ok? Então, o próximo passo agora, já resolvemos aqui a coluna telefone. Caso você tenha o telefone dos que não foram preenchidos, você pode estar preenchendo nesse momento também. Mas o próximo passo aqui agora é a gente verificar aqui na planilha que estamos higienizando quais dados ainda faltam serem higienizados. A princípio, nenhum. Mas ainda temos aqui os dados de razão social. Todos estão corretos, então podemos somente copiar com Ctrl C e achar aqui a coluna de razão social ou nome. Então ela está aqui no início. Aqui, ó, razão social ou nome. Daí vamos a partir da linha 3, dar um Ctrl Shift V. E todos os registros agora possuem uma razão social, corretamente. Então aqui agora podemos preencher os restantes dos campos que são obrigatórios. Então o campo obrigatório que não está nessa planilha que estamos higienizando, um deles, né, é a coluna tipo de pessoa, que é um campo obrigatório. Então aqui eu posso colocar, como eu sei que todos são clientes, então eu vou colocar aqui cliente, vou copiar e vou colar em todas as células aqui. Ok? A próxima coluna seria a coluna do documento de identificação e órgão expedidor. As duas colunas são de preenchimento opcional, então nesse caso aqui, nesse exemplo, eu vou deixar vazio mesmo, mas caso você queira preencher, você pode estar preenchendo. Nessa coluna aqui de nome fantasia, ela também é de preenchimento opcional. Como não veio aqui na minha planilha de exportação, eu vou deixar ela vazia mesmo. Então vamos para as próximas colunas. Uma outra coluna que é obrigatória aqui é o código do país. Nesse caso aqui, nessa planilha que a gente está higienizando, não veio o código do país. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui manualmente. Então vou colocar aqui que todos são do Brasil, né? Nesse caso aqui todos realmente são do Brasil. Eu vou colocar aqui 1058. Vou copiar 1058, selecionar todas as células e dar um Ctrl V. Aí ele vai colar em todas elas. E por fim, tem outras colunas aqui que são opcionais, que é o celular, os e-mails, né, também são opcionais. Caso você tenha esses dados, você pode estar preenchendo. Caso não tenha, não tem problema porque é opcional. Ainda nesse exemplo, eu deixei alguns campos que são obrigatórios sem preencher. Então vamos pegar aqui alguns exemplos só. Eu deixei aqui um CNPJ aqui vazio e um CPF vazio também, para a gente poder validar no passo 3, que é a parte de correção de erros, como o sistema vai se comportar e como você pode corrigir esse tipo de problema. No identificador de erro, eu deixei também alguns sem preencher, para a gente também validar como vai ficar lá na parte de correção.
e também deixei aqui um CEP sem preencher para a gente validar lá também. E a princípio agora o próximo passo, como todos os campos obrigatórios já estão preenchidos, vamos fazer agora a importação dessa planilha no importador de dados. Antes de fazer o download da planilha, é necessário remover a linha 2. Então vamos aqui selecionar a linha 2, clicar com direito e depois excluir a linha. Ok, então vamos clicar agora aqui em arquivo, fazer download e depois clicar em valores separados por vírgulas, .csv. E agora vamos aguardar o download ser feito e acessar a tela do importador de dados. Bom, agora com o download feito, vamos selecionar aqui um modelo de dados, vamos manter como pessoa, vamos escolher aqui o arquivo, ele está na pasta de downloads, né? Então vamos selecionar aqui o arquivo que eu acabei de baixar. Ok, o próximo passo aqui agora é selecionar a empresa, então eu vou selecionar aqui a empresa que eu estou trabalhando nela, vou clicar em próximo passo. Nesse momento vamos fazer o relacionamento dos campos, então aqui eu vou selecionar todos os campos, vou definir ações em lote, vou colocar aqui eu quero corrigir todos manualmente e vou salvar. Caso você queira realizar algum outro tipo de ação, como a gente explicou lá na parte do início do vídeo, você pode estar modificando isso manualmente também, tá bom? Então, agora no próximo passo que eu vou clicar. Ok, aqui agora, na parte de correção de erros, o sistema vai te mostrar quais são as linhas que estão com problema de validação, tá? Então aqui ele vai informar, encontramos 5 erros, né? 5 erros foram encontrados. Então aqui, para a gente visualizar esse erro de forma mais fácil, é só você marcar, é só você clicar aqui ó, nessa chave para você visualizar somente linhas com erro. Então eu vou clicar aqui, vou diminuir aqui o menu para ficar mais fácil a leitura. E agora aqui eu consigo visualizar as linhas que estão com problema. Existem 5 erros, então aqui eu já identifiquei 4. Então aqui ó, o erro que eu tenho é na coluna CNPJ e CPF, né? Então aqui eu posso colocar já o CNPJ que estava com problema, então eu vou colocar aqui, eu vou copiar esse CNPJ que está aqui, tudo zerado, e vou colar aqui. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, eu poderia colocar ali o CPF que faltou preencher, por exemplo, e vou salvar, ok? O próximo agora é o identificador IE, então aqui vamos fazer a correção manualmente também. Então vou selecionar aqui e vou selecionar qual é o identificador IE dessa pessoa. Eu posso selecionar entre os 3, vou colocar aqui como não contribuinte e vou dar um OK. Vou fazer a mesma coisa para o segundo, vou colocar como não contribuinte e dar um OK. Eu poderia ter deixado um valor padrão para essa coluna aqui também, poderia deixar lá para sempre ser 9 quando estiver vazio, tá? Então você poderia fazer essa correção se você quiser. Então eu vou vir aqui para o lado e procurar o último erro. O último erro é do CEP, então o CEP não foi informado e é um campo obrigatório. Então eu vou colocar aqui um CEP. Vou verificar, né, qual que é o CEP correto, vou colocar aqui. Ok, vou dar um OK. Feito, agora todos os campos, não existe mais nenhum erro encontrado, todos os campos foram preenchidos corretamente. E agora vamos para o próximo passo. Aqui está confirmando que a importação que eu estou realizando é de pessoa, que eu estou importando 30 pessoas, no caso, 30 registros, nessa empresa TotalRP LTDA. Tá bom? Então aqui eu verifico que está tudo ok. Certo? Vou para o próximo passo que é finalizar. Ok, agora a importação foi enviada para a fila de processamento e assim que ela for concluída, será enviado para o e-mail do seu usuário o aviso que a importação foi concluída e também você pode acompanhar clicando aqui em gerenciar importações. Ok, agora a importação ocorreu com sucesso, recebemos aqui o status de finalizado, então significa que as pessoas que fizemos ali agora a parametrização foram cadastradas lá no sistema TotalRP.